Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos aqui com uma palavra abençoada do Senhor que Ele nos deu para entregar para todos vocês que vão escutar essa mensagem. É uma palavra abençoada, irmão. É uma revelação muito boa, muito linda, perfeita, como perfeito é o Senhor. Então, está lá essa passagem, essa mensagem, está lá em Romanos 3, 21. Ali em cima minha tem um título. A justificação pela fé. A justificação pela fé, irmão. Nós vamos falar hoje. Entendimento e sabedoria que Deus nos dá. Vamos ver se vai sair abençoado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus Cristo. Ele se manifestou lá na cruz do Calvário, né? Carregando nosso pecado de ontem, de hoje, de amanhã. Então, irmão, essa justiça de Deus é Jesus, é o Filho dele, que ele entregou para toda a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. E ele salvou toda a humanidade lá na cruz do Calvário. E todos nós estamos salvos através de Cristo Jesus. Então, por isso que ele diz, Diz ali no 22, isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Que é isso que meu esposo estava falando. Exatamente, né? Nós temos que ter fé em Cristo Jesus. No momento que tu tiver fé em Cristo, pronto, irmão. Entra no reino do céu, tranquilo. Para todos e sobre todos. Por toda a humanidade. Exatamente. Né? Os que creem. Não há distinção. Não tem distinção de raça, né? Não tem distinção se a pessoa é feiticeiro, macumbeiro, se é católico, se é evangélico. Não interessa se é lésbica ou se é outra coisa. Não interessa para ele. Interessa que ele salvou toda a humanidade. A única coisa que nós temos que ter é ele na nossa vida. Porque aquele homem lá da cruz do Calvário, sempre repito, que aquele homem estava morrendo lá e ele viu Jesus. E disse para Jesus, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. E Jesus olhou para ele, lembra sim, hoje mesmo tu entra no reino do céu. Então o reino do céu é perfeito, né? E ele era um pecador que estava ali, mas enxergou Jesus. E nós temos que enxergar Jesus. Porque quando nós enxergamos Jesus, entregamos a nossa vida para Cristo, tem salvação e vida eterna, não morre mais. Eu sempre repito que a carne vai lá para o cemitério. A carne nós temos que tratar ela. Toda a carne nós temos que tratar. Por que nós temos que buscar ao Senhor? Pois todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Olha aí, E só em Cristo nós vamos nos aproximar, reconquistar a libertação dos nossos pecados, porque Ele carregou lá na cruz. Ele nos libertou. Exatamente. Então, em Cristo Jesus nós estamos libertos de todo o pecado. E, por consequência, vamos receber a salvação e a vida eterna. Mas nós temos que crer no que Ele realizou lá na cruz. Por isso que nós temos que ir lá na cruz. Porque na cruz e depois da cruz, ninguém comenta, ninguém fala, irmão. E ali que está a salvação e a vida eterna através de Cristo Jesus. Então ali ele diz ali, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos o quê? Na lei, lá na lei. Então todos pecaram e destituídos estão da lei, da glória de Deus, tá? Mas ali no 24 ele diz, e são justificados gratuitamente pela sua graça. O que é isso? Por Cristo, a graça é Cristo, é a salvação e a vida eterna. Lá na cruz. Exatamente, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados por Cristo Jesus. Então no momento que tu for, Deus lhe partir daqui, tem que entregar a tua vida para Jesus. E até antes, porque tu vai ser justificado através de Cristo Jesus para ele dar o reino do céu, a vida eterna e não morre mais. Lá no versículo 28, nos diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, concluímos que o homem é justificado pela fé. Nós temos que ter fé, irmão, aonde? É em Cristo.
Não é no dízimo, não é na oferta, não é na igreja, não é no pregador, não é no homem. É em Cristo, fé em Cristo Jesus. Concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé em Cristo, sem as obras da lei. O que é obra da lei? Obra da lei é o Velho Testamento. Então, quando alguém fala do Velho Testamento, aquilo ali é delicado e é perigoso. Porque aquilo ali é morte. Aquilo ali é pecado. A lei, ela nos condenou através do pecado. Na lei, ninguém se salvou. Na lei, todos foram mortos. Então, por isso que Jesus veio para carregar o pecado, para carregar a lei, lá na cruz do Calvário. E ele carregou, irmão, toda a lei. Carregou o pecado, né? Carregou todo o nosso pecado, toda a humanidade e nos salvou e nos deu vida eterna. É porque faz parte dessa conclusão, se nós olharmos para a cruz, o seguinte: é Deus somente dos judeus? Será que ele se entregou lá na cruz somente pelos judeus? Não, ou é também dos gentios? Nós somos os gentios. Será que ele não morreu por toda a humanidade? Exatamente. Será que ele se entregou lá, passou por tudo aquilo somente por um povo? Então, também dos gentios? Certamente. Ele morreu lá por toda a humanidade. por todos nós. O desejo era que todos se salvassem através de Cristo Jesus. Por isso Deus enviou o seu Filho. Exatamente. Aí vamos ali para o Romanos 4:13. Romanos 4:13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então esse homem, que é Abraão, ele teve fé em Deus lá naquela época. Ali diz que, pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é em vão. E a promessa é aniquilada. Essa promessa foi feita a Abraão. E Abraão teve fé em Deus. Aí, porque a lei opera a ira. Tu viu? Ou seja, lá eles viviam olho por olho, dente por dente. Exatamente. Ninguém se salvou. Não havia perdão. Na lei ninguém se salvou. Porque a lei é maldita, segundo a palavra de Deus. Nós vamos chegar lá depois. Porque a lei opera a ira. Então, todas aquelas pessoas que pregam a lei, que é o Velho Testamento, irmão, é delicado. É muito delicado. Ele tem que saber interpretar. Ele tem que saber concluir a graça. No momento que nós pregamos o Velho Testamento, nós temos que passar para a graça. O que é isso? Transformar a lei em graça. É como Jesus fez lá, transformou a água em vinho. Se a pessoa não fizer essa transformação, ela mata a igreja. Ela destrói a igreja. Existem dois olhares, um antes da morte de Cristo na cruz e um depois da morte de Cristo na cruz. Porque lá na cruz ele conquistou um novo olhar, ou seja, a graça é uma nova vida em Cristo Jesus. Ali que ele nos dá a salvação, a vida eterna. Nós temos que olhar para depois da cruz, porque depois da cruz é a graça. Porque eu vou repetir isso aqui, porque a lei opera a ira. O que é isso? Ela opera o pecado, ela opera a morte, ela opera a briga com o diabo. E lá na graça não tem isso, não tem. A lei opera o dízimo, na graça não tem dízimo. A graça é amor. É amor, é só graça, tu tá liberto de toda essa condenação da lei. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Na graça não tem lei, então tu não tem transgressão nenhuma, só tem que aceitar Jesus como seu legítimo Salvador e entra no reino do céu. É bem simples isso aqui. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça. Tem que a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós.
Aqui diz a palavra, principalmente o gentil. Ali está no... Porque lá Deus disse para Abraão, Abraão, olha para o céu. Se tu conseguir contar as estrelas, Exatamente. essa é a tua descendência. A tua descendência. São teus filhos. São teus filhos. Esses são teus filhos, a tua descendência. Será que nós conseguimos contar as estrelas do céu? Exatamente, não conseguimos não. Ali diz assim no 17, né? Como está escrito, né? Sim. Por pai de muitas nações te constituí. Então, Abraão é pai de todas as nações do mundo, irmão. Não só do judeu, mas do gentil. Né? Por isso que ele está dizendo, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ou seja, toda a humanidade. Toda maneira. Perante aquele no qual creu. E nós temos que crer em Cristo, irmão. Assim como creu Abraão. Se nós crer e tiver fé em Cristo Jesus, temos salvação e vida eterna. Não morremos mais. É a única coisa que nós temos que fazer é crer. É crer, só isso, é bem Só simples. isso. O resto, irmão, da lei, não lê, nem olha, porque a lei mata, a lei opera a ira, a lei opera a morte, a lei opera o pecado. Não olha para a lei. Quando alguém for pregar lei para ti, cuidado, pega a graça. É bem simples, é só aceitar Jesus como seu legítimo Salvador, tá salvo, entra no reino do céu. Somos justificados pela fé, como foi ali no início. Exatamente. Aí o 17, vamos ler de novo, ó. Como está escrito, ó, por pai de muitas nações te constituir, que é Abraão, né? Deus diz para ele, tu vais ser pai de todas as nações do mundo, perante aquele no qual creu. Nós temos que crer, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que são como se já fossem. Então, Deus que é Cristo, Ele que vivifica os mortos. O que é isso? Vivificar os mortos, Walter. Vivificar é quando tu aceita Cristo como seu legítimo Salvador. Porque lá na cruz do Calvário, Ele carregou o teu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Porque o pecado era a morte. E quando Ele carregou o pecado, Ele salvou toda a humanidade. E nos deu vida e vida em abundância. Lá em Gálatas 5, 1, a palavra sempre, ela se confirma. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então Ele nos libertou já, nós temos livre. Vocês viram que a palavra confirma o que a gente está expressando para vocês? Aquilo que Deus quer Que que a gente Deus expresse. nos dá entendimento, nos revela. Assim, vocês quando lerem a palavra, vão receber do Senhor esse entendimento. Porque Ele é quem fala através da sua palavra para cada um de nós. Exatamente. É nós que temos que abrir a palavra, irmão. Eu sempre digo, a pessoa que não tem uma Bíblia tem que ir lá na livraria e comprar uma. Tem muita gente que eu olho nas igrejas por aí, eu olho na televisão, o cara abrindo o celular. É feio. Abre a palavra, tá aqui, ó. Ele é a palavra. O celular não é dele. Então, ele diz ali no 5.1, né? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Nós somos livres, irmão. Nós somos libertos. Não coloca nenhum jugo. Não coloca nenhuma obrigação de deveres. Tu não pode. Isso é da lei. Então, muita gente coloca obrigações e deveres para o ser humano. E tem muitos lugares, principalmente nas igrejas, que tem isso. E nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ser livres, libertos em Cristo Jesus. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Da lei. Essa escravidão, irmão, que está falando aqui, ó, é da lei, é da morte, é do pecado. Nós não podemos ficar com isso mais. Nós já temos livre, nós temos liberto de tudo. Do pecado, da morte, né, das obrigações, de deveres, do dízimo, né, da briga com o diabo. Nós temos liberto de tudo. Só que ninguém sabe disso aí. E nós estamos hoje revelando uma coisa extraordinária. Escutai. Ó, quem é que fala? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, toda aquela pessoa que tem a circuncisão, irmão, para ele viver na lei, por isso que eu digo, para viver na lei, tu tem que guardar os 10 mandamentos.
E ninguém conseguiu guardar os 10 mandamentos. Morreu aquelas 600 mil pessoas que Moisés tirou lá do Egito. E mais as mulheres e mais os filhos. Então é um horror, né, gente? Então ninguém conseguiu salvar. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Ali, ó. No 3. De novo, testigo que todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se ele guarda toda a lei, ele se salva. Mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Por quê? Porque todos morreram lá na lei. Então, quando as pessoas pregam a lei, é delicado isso aí. Porque ninguém consegue viver na lei. Separados estáis de Cristo. Quem está na lei está separado de Cristo. Vós o que vos justificais pela lei, de graça tendes Caído. Da graça cai fora. Aqui a pessoa que está na lei, que prega a lei, sai da graça de Cristo. E sai de Cristo, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, quem está na lei, está fora de Cristo. Não entra no reino do céu. Olha, vou repetir isso aqui. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei. Porque tem muita gente que prega a lei. E quem prega a lei está separado de Cristo. Não é de Cristo. Da graça tendo caído. Então ele cai da graça, ele cai lá da bênção de Deus. Mas nós, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é o povo de Deus, judeu lá da lei, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. A incircuncisão é o gentil. Então a circuncisão e a incircuncisão não tem valor nenhum para Cristo. Olha o que tem valor. Ali que tem. O que importa é a fé que opera pelo amor. É a fé em Cristo Jesus. É tu entregar a tua vida para Ele. Só isso, bem simples. Ali no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas o que é isso? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tu pega um pouquinho da lei e coloca na graça, acabou. Terminou a graça. A pessoa já não é mais salva. Tem muita gente que está pegando as coisas da lei e colocando na graça. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É uma revelação que Deus nos dá. Então nós não podemos crer na lei. Acabou a lei. A lei é morte. A lei é pecado. Nós temos que ter a graça só. Agora para o... Ali no mesmo Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. Olha aí, então vamos lá. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, não mas é pela fé em Jesus Cristo. Viu? Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então na lei ninguém é justificado. Não adianta pregar a lei. Não, tem que pregar a graça. A graça entra no reino do céu. A lei é morte. Quem prega a lei está morto. Também temos Cristo em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. É só pela fé em Cristo que nós somos salvos. E não pelas obras da lei. De novo, ele é repetitivo. Então, eu vou repetir porque às vezes eu sou repetitivo. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Viu que ele repete 3 vezes? Eu vou repetir de novo o que ele diz. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Primeiro, mas pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Você vê que ele tem um jogo de palavras? Ele repete 2 ou 3 vezes. Na lei ninguém é justificado. É isso que ele diz, né? Sim. Agora vamos lá para o... Se nós, versículo 17, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se tornam a edificar aquilo que destruí. Ele destruiu a lei, e se ele tornar constituo a mim mesmo transgressor. Exatamente. Então as pessoas que pegam a lei, né, e quer colocar na graça, ele é transgressor. Se torna a edificar aquilo que destruir, a lei já foi destruída. Nós não podemos pegar a lei e construir ela de novo.
Ela já foi destruída por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Agora nós temos uma graça. Constituo a mim mesmo transgressor. As pessoas são transgressor aquelas pessoas que pegam a lei, né, e quer construir ela de volta. Tem muitas igrejas tem isso aí. Tem muitos homens que constroem a lei, porque ele luta com o diabo, ele fala do pecado, ele fala da morte, ele diz, tudo isso aí é da lei. Então quando começa a construir essas coisas da lei, é morte. Ali no versículo 20, estou crucificado com Cristo, e já não ali vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, tá. Estou crucificado em Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ali o 21. Não anulo a graça de Deus. O que é graça? É Cristo. Ele não anula a graça que vem de Deus. Não anulo a graça de Deus, porque Cristo carregou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, de ontem, de hoje, de amanhã, de toda a humanidade. Então, no momento que a pessoa aceitar Jesus, entra no reino do céu. É bem simples. É só aceitar Cristo como seu legítimo Salvador. Por que nós temos que nos manter na fé? Pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha aí, Se eu permanecer na lei, Cristo morreu em vão. Então nós não podemos permanecer na lei e nem pegar aquelas mensagens da lei. Vai te matar, a pessoa vai morrer. Se a pessoa pega uma mensagem da lei e nós escutar ela, ele vai nos matar. Porque a lei é maldita. Por isso que ele diz, não anula a graça de Deus, não anula. Agora, se tu, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Cristo morreu em vão. Nós não podemos ter isso na nossa vida. Nós temos que ter que Cristo morreu pelo nosso pecado lá no Calvário. E no terceiro dia Deus ressuscitou dos mortos. E ele venceu a morte, venceu o diabo, levou o cativo o cativeiro e pregou para todos aqueles que estavam lá no inferno. E todos aqueles que aceitou Jesus está sentado à direita do Pai. Ali em Gálatas 3:6 diz assim, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Os da fé que são filhos de Abraão. Então, todo aquele que tem fé em Cristo Jesus são filhos de Abraão, conforme a promessa que Deus fez lá para Abraão em Gênesis, se não me engano, 15. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Lá em Gênesis, ele já tinha anunciado para Abraão a salvação do gentil. Em ti serão benditas todas as nações. Todas as nações. Então, nós Deus já tinha, através de Abraão, nos dado a promessa. E aquele povo judeu, de Moisés até João, eles receberam a lei. E o gentil ficou sem a lei. E nós tínhamos recebido essa promessa, que quando Cristo viesse, nos ia nos salvar. E nos salvou hoje, porque ele já foi lá na cruz. Então ali diz, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão. E nós somos gentil. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha aí, é forte isso aqui. Isso aqui é muito forte isso aqui. Então toda aquela pessoa que prega a lei está debaixo da maldição. Toda aquela pessoa que ensina que as pessoas têm que ser daquele jeito, da lei, está debaixo da maldição. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Quando aquelas pessoas pregam o Velho Testamento. Essa é a lei. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que pregar a graça que nos dá salvação e vida eterna. Todo aquele que são das obras da lei, olha aí, estão debaixo da maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, tudo aquilo que está no livro da lei está maldito. Nós não podemos se alimentar das coisas da lei, só da graça.
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ó. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, na lei, quem está na lei não vai ser justificado diante de Deus. É só pela graça, porque Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e nos salvou, nos deu salvação e vida eterna para toda a humanidade. Então, eu vou repetir esse versículo que é forte. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então o gentil viverá da fé. O judeu tem que viver da fé também. Mesma coisa. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Ali diz no 13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou nós. Fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ninguém pode se pendurar no madeiro e ir lá para a cruz para carregar essa lei, porque Jesus já carregou. Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, Ele já nos deu vida eterna. E não morreu mais, né? Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Essa é a palavra. Amém? Amém. Deus abençoe cada um, irmão Deus. Todos nós, toda a humanidade está justificada pela fé em Cristo. Exatamente. Que Deus possa alcançar o coração de cada um, encher de fé naquilo que Ele fez lá na cruz por todos nós. Irmão, vocês podem enviar para qualquer pessoa essa mensagem, porque essa mensagem não é nossa, é do Senhor. E quando tu envia essa mensagem, tu está fazendo a obra do Senhor também, né? E muita gente vai se salvar através dessa mensagem. É isso que nós pedimos para cada irmão, irmã que está assistindo, né? Pode enviar para qualquer um. Amém, amados. Deus abençoe cada um. Ótimo fim de semana, uma excelente semana para todos. Cristo seja a luz para todos nós. Eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida, a salvação e a vida eterna. Amém. Abraço a todos.